Hoje eu estou falando sobre acidente de trabalho, mas gostaria de dar primeiro uma boa notícia. Meus amigos, colegas, profissionais, pela vivência, por essa experiência de vida, nesses anos, trabalhando em trecho de obras, ora embarcado, ora no Pantanal, nos mais diversos cenários de trabalho. Eu tenho também a formação em engenheiro de segurança do trabalho, muitas vezes atuando exatamente no cargo de engenheiro de segurança do trabalho, acompanhando de perto a situação, considerando a minha formação técnica de eletromecânica. Muitas vezes assumindo o cargo de coordenador de QSMA, que é uma sigla que significa qualidade, segurança, vamos colocar segurança do trabalho, saúde e meio ambiente. Pois muito bem. Então nós temos que entender primeiro alguns conceitos, porque para entender a percepção do risco, aonde eu acredito que aquele nosso colega, aquele profissional que tem a percepção de risco ativa, ele não vai se acidentar. Então vejamos. Então a primeira coisa que nós temos que entender são 4 situações. A primeira, o profissional tem que entender qual o cenário de trabalho que ele está atuando. Ele tem que conhecer bem o cenário de trabalho que ele está desenvolvendo uma atividade que enquadre, logicamente, numa ação que ele esteja executando no seu dia a dia como profissional naquela atividade que ele está executando. Então, o cenário de trabalho são diversos. Sujeito trabalhar embarcado lá na plataforma é um cenário. Sujeito trabalhar montando uma termoelétrica lá na área do GTA, gerador, turbina, alternador. É um cenário. Sujeito trabalhar numa atividade trocando aquelas lajotas em edifícios a 30, 40 metros de altura, é um cenário de trabalho. Então, os cenários de trabalho são diversos, aonde esse cenário de trabalho tem seus perigos. Então, os perigos, há necessidade do trabalhador identificar os perigos no cenário de trabalho aonde ele está atuando. Então, já falei dos cenários e falei do perigo. Então, o cenário de trabalho dele, com certeza, tem os perigos. E cada perigo desse está associado a um risco de acidente. Então, cenário, perigo, risco. Agora, temos que falar da proteção. Essa proteção é extremamente importante para que esse profissional não venha se acidentar ou provocar acidente a outras pessoas. Então tem que ter a prevenção. Então essa prevenção já pode ser
a percepção do risco ativa do trabalhador, porque ele conhece o cenário de trabalho onde ele está trabalhando, ele conhece os perigos daquele cenário de trabalho aonde ele está atuando, ele conseguiu entender o risco de cada perigo. Então, agora ele vai ter que tomar uma linha de ação, um comportamento. Ele já começa a se prevenir. Ele já começa a ter atitudes para não se envolver com aquele risco de acidente. Porque ele já conhece o cenário, já conhece o perigo e conhece o risco do perigo. Então ele já tem uma percepção do risco. Então ele já vai se guarnecendo psicologicamente e por atitudes de não se envolver com aquele risco de acidente. Então ele passa a ter essa atitude de proteção, utilizar o EPI e o EPC indicado para aquela atividade. Mas eu falei do cenário, falei do perigo, falei do risco e estou falando agora da proteção. E nós vamos falar um exemplo para ficar, diria assim, entendido o que eu estou falando. Então nós vamos para a parte elétrica, aonde a quantidade de acidentes são enormes. Muito bem. Então, trocar uma lâmpada incandescente, uma lâmpada fluorescente, é a coisa mais simples que um eletricista pode fazer, é trocar, vamos partir do princípio, uma lâmpada incandescente. Aquela lâmpada que se enroscava no soquete. Então isso é um cenário de trabalho. Agora, qual é o perigo? Senhores, o perigo é a tensão elétrica. Então é necessário que o eletricista tenha a consciência que ali tem um perigo, que é a tensão elétrica. Então, se ele se envolver com a tensão elétrica, se ele tocar na parte viva do circuito, ele vai tomar um choque. Então, o choque é o risco do choque elétrico. Então, o cenário é a troca da lâmpada incandescente, o trabalho que ele está realizando. O perigo é a tensão. O risco é o choque elétrico. Agora vamos falar da prevenção. Então, para ele se prevenir, ele tem que se proteger. Então ele tem que começar a entender, de verificar se ele vai trocar a lâmpada lá no soquete lá, então tem uma chave lá, ele tem que desligar a chave. Quando ele desligar a chave, o que é que acontece? Vai deixar de existir a tensão lá no soquete. Então ele conseguiu eliminar o risco. Não tem mais tensão. Aí ele vai, troca seguramente. Lembra que a lâmpada incandescente tem aquela parte cobreada que encaixa no soquete? Vamos supor, se ele fosse fazer essa atividade e tivesse lá com a chave ligada.
e ele displicentemente fosse roscando e pegando na parte cobreada. Então ele poderia levar um choque elétrico. Muito bem. Então ficou entendido que o perigo é a tensão. Nesse caso eu posso eliminar a tensão fechando a chave. Outras situações você não pode. Então você vai ter atitudes, você vai se proteger, você vai usar EPIs e EPCs para que você não se envolva com o perigo daquela atividade que você está executando. Como no exemplo aqui eu chamei a tensão elétrica. Então, pode ficar ciente, o trabalhador que conheça o cenário de trabalho, como esse eletricista que teve o cuidado de fechar o interruptor, porque ele sabe que o perigo é a tensão. Então eliminou a tensão. Então ele conheceu o perigo que era a tensão. Então agora ele não vai mais correr o risco, que é o choque elétrico. E ainda tem que estar protegido com todos os EPIs e os EPCs convenientes e necessários àquela atividade. Então, o profissional que tenha a percepção de risco ativa, ele tem atitudes de prevenção não forçadas, mas naturalmente ele tem atitudes de prevenção. E assim como tem a consciência de usar o EPI e o EPC conveniente àquela atividade. Então, senhores, ele não vai se acidentar.